daquele estudo é a nacionalidade. Inicialmente, vale ressaltar que, por ser considerado um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal, quanto a essa temática, há uma interdisciplinaridade entre o direito constitucional, o direito civil, o direito internacional público e privado. Especialmente sobre o direito internacional privado, a nacionalidade vai ser importante na resolução de conflitos de lei no espaço, como, por exemplo, naqueles casos em que a pessoa possui mais de uma nacionalidade e será analisado qual será o direito de qual nacionalidade vai ser aplicada no caso concreto. Para fins didáticos, o nosso estudo foi dividido em 3 pontos cruciais. O primeiro, a gente vai analisar quais são as hipóteses de nacionalidade. A segunda, no segundo ponto, nos casos em que houver conflito. E no terceiro, as hipóteses de perda dessa nacionalidade. A nacionalidade, ela pode ser adquirida de forma originária ou de forma secundária. Quanto à nacionalidade originária, ela ainda pode ser subdividida em 2 espécies, a ius sanguinis e a ius solis. A ius sanguinis, ela reinou por quase todo o período da história, principalmente nos países europeus. E com o aumento da imigração, os residentes nos países, eles diminuíram. Então, ele privilegia os vínculos familiares. Ou seja, ainda que o descendente ele nasça em novas terras, ele vai possuir a nacionalidade de seus genitores. Ao contrário disso, a ius sanguinis vai privilegiar o local do nascimento. Ela é muito aplicada, principalmente naqueles casos de países em desenvolvimento, principalmente no continente americano, em que há uma necessidade de aumentar a população nacional. Então, nesse caso, embora ele seja filho de estrangeiro, ele vai receber a nacionalidade do seu local de nascimento. Ela pode ser originária ou nacionalidade subsidiária, também conhecida como secundária ou derivada, que é aquela que ocorre depois do nascimento do indivíduo e se prefaz com a manifestação da vontade do indivíduo, sendo ele estrangeiro ou apátrida, em adquirir essa nacionalidade. Esses indivíduos são chamados de brasileiros naturalizados, conforme dispõe o artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal. E esse ato de naturalização é um ato personalíssimo, ele não se estende aos demais familiares. As hipóteses de nacionalidade secundária são naturalização ordinária e naturalização extraordinária. A naturalização ordinária está prevista na linha A do artigo 12, que é para aqueles indivíduos que são originários de países de língua portuguesa. Eles precisam apenas de 1 ano de residência por 1 ano ininterrupto no país e idoneidade moral. Contudo, a concessão da naturalização ordinária, ela é um ato discricionário do Poder Executivo, ou seja, ele não é obrigado a conceder, e ocorre mediante portaria do Ministério da Justiça. Já a naturalização extraordinária, que está prevista na linha B do artigo 12, ela é um ato vinculado. Presentes os requisitos, que são estrangeiros de qualquer nacionalidade, que eles residem há mais de 15 anos no Brasil, sem condenação penal e que requeiram, por ser um direito subjetivo, eles requeiram adquirir a nacionalidade brasileira, previsto todos esses requisitos, dispensável a decisão pelo requerimento, sendo com isso, o requerimento produz apenas efeitos declaratórios. Como a gente viu, o artigo 12, no parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que a lei não pode impor distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Mas a Constituição Federal propõe um tratamento diferenciado em alguns aspectos. Conforme o parágrafo 3º do artigo 12, existem cargos que são privativos. A gente também pode falar no caso de extradição passiva. Os brasileiros natos, eles jamais sofrem extradição passiva, salvo se houver a perda na nacionalidade. Já os brasileiros naturalizados, eles podem sofrer extradição passiva quando
houver um crime comum cometido antes da sua naturalização e no caso de tráfico de drogas e entorpecentes. A nacionalidade se divide entre conflitos positivos e negativos. Os conflitos positivos são aqueles que o mesmo indivíduo tem duas ou mais personalidades, é conhecido como polipátrida, e eles são originários de critérios territoriais. Como exemplo, os descendentes dos imigrantes, que eles possuem uma linhagem sanguínea de um determinado país, mas eles nasceram em outros. Os critérios territoriais dizem respeito que onde nasce o indivíduo, ele vai adquirir a nacionalidade. E também temos os critérios sanguíneos, que são com relações à filiação familiar, como exemplo, os descendentes italianos. Já o conflito de nacionalidade negativa é quando o indivíduo ele não possui qualquer nacionalidade. É chamado de apátrida. Contudo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele diz que os apátridas eles devem sim ser protegidos, sendo levado em consideração os critérios de territorialidade, que são os critérios ius solis. Bom, eu vou dar continuidade falando sobre a perda da nacionalidade. A perda da nacionalidade, ela pode ocorrer de duas formas, tanto imposta quanto voluntária. A nossa Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 4 exatamente, ela descreve as situações de perda da nacionalidade. A primeira delas é quando a pessoa tiver a naturalização cancelada por uma sentença judicial, em razão de ter cometido alguma atividade, algum ato que foi contra o interesse nacional. Uma segunda alternativa é quando a pessoa ela adquire uma nova nacionalidade em um país estrangeiro. Mas aí existem duas exceções a essa hipótese, que são descritas no artigo, que é quando o outro país estrangeiro aceita também a naturalidade brasileira. E a segunda opção é quando aquele país, para que aceite a pessoa brasileira, para que aquela pessoa permaneça no país e exerça os seus direitos civis, ela exige que faça o cancelamento da naturalidade brasileira. Então, são essas as opções. Então, de acordo com esse artigo 12, o brasileiro que adquirir uma nova nacionalidade e não se enquadrar em uma dessas exceções, ele pode incorrer em um processo administrativo de perda da nacionalidade. Esse processo administrativo vai ser garantido a ele contraditório e ampla defesa normalmente. Então, se não ficar comprovado uma dessas opções de exceção, o brasileiro pode sim ter decretado a sua perda da nacionalidade. Esse não é um procedimento que ocorre de forma automática, mas é claro que todos incorrem no risco do Ministério da Justiça iniciar esse procedimento administrativo contra a pessoa. Além disso, podemos ter também a perda voluntária da nacionalidade, que é quando o brasileiro, o interessado, faz o requerimento do cancelamento porque já adquiriu uma nova nacionalidade e ela deve ser permanente. Ela não pode ser uma coisa que ainda pode ou não acontecer, ela deve ser fixa para poder cancelar a naturalidade brasileira de forma voluntária. Os efeitos dessa perda da nacionalidade só vão ocorrer a partir do momento em que for publicada o decreto de perda da nacionalidade no Diário Oficial da União. Então, a partir dessa publicação, os efeitos começam a surtir dessa perda da nacionalidade. Uma situação importante e bem delicada é a situação do apátrida, porque essa é uma situação que vem tentando ser evitada ao máximo e, portanto, eles exigem que, quando o interessado requerer o cancelamento da naturalização, ele só vai poder realmente cancelar se ele tiver uma outra naturalidade, já tiver adquirido uma outra naturalidade de forma definitiva. Não pode ocorrer dele pedir sem ter outra. Isso tudo para evitar que ele se torne um apátrida, que é a ausência de nacionalidade, não tem nenhuma nacionalidade. Então, a Convenção das Nações Unidas de 1961, ela faz essa exigência de que o interessado só pode adquirir outra nacionalidade a partir do momento que ele já tem uma
fixa, certa. E também ela proíbe que países que exigem o cancelamento da naturalização originária daquela pessoa, ela proíbe que faça essa exigência se aquilo for tornar a pessoa uma apátrida. Então a Convenção das Nações Unidas faz esses projetos para que seja evitado a situação de apátrida, tentada ao máximo ser evitada. Em questão da perda da nacionalidade pelos menores de 18 anos, ela só pode ser requerida quando esse menor adquirir a maioridade e completar seus 18 anos. Enquanto ele for menor de idade, ele não vai poder requerer essa perda, mesmo que seja junto com os pais dele ou responsáveis. Ele só vai conseguir quando ele completar os 18 anos, a maioridade.